brincar assim, a pessoa, assim, o que a nossa abordagem, né, no consultório de psicologia e ressignificação humana, localizado na Rua Bom Pastor, no Ipiranga, a nossa abordagem é dentro da linha do cognitivo comportamental, que diz o seguinte, que a maneira de você pensar vai determinar seus estados emocionais e comportamentais. Em outras palavras, se você começa a pensar que o ambiente é hostil e ameaçador, você começa a ficar com medo acentuado e começa a tensionar a musculatura, pode dar taquicardia, que nós funcionamos por impulsos elétricos e químicos. Você começa a imaginar que você está numa situação de extremo perigo ou ameaça, vai vir uma adrenalina enorme, né? Outras substâncias, cortisona, por exemplo. A pessoa começa a ter taquicardia, começa a transpirar muito, começa a ter tremor, começa a ter sensações fóbicas que vão fazendo com que ela se sinta ainda pior. O que acontece? Ela vai tensionando toda a musculatura, ela pode ter uma sensação de vazio na boca do estômago, pode ter dores de cabeça fortes. Então, o que vai acontecendo? Isso se torna tão aversivo, é como se a festa já não é mais uma diversão, é uma tortura. Então, o que ela começa a fazer? Ela vai evitando tudo isso. Então, assim, a forma dela pensar vai determinar tudo isso. E aí é aquilo que você estava falando, né, Alexandre? O que acontece? Se ela começa a ter esses pensamentos adivinhatórios, que as pessoas vão humilhá-la, vão pensar mal dela, ela vai chegar na festa e ela não vai conversar com as pessoas. Oi, gente, tá tudo bem? Não. Ela vai para um canto, eu fico brincando, né? Como se ela colocasse uma plaquinha, cuidado, pitbull, não se aproxime, né? Cão bravo, vou morder. Perfeito. Porque ela vai ficando com uma cara séria, como se ela estivesse num ambiente muito ameaçador. Porque para ela está sendo examinada, rejeitada, né? Ela está lá com 50 juízes olhando para ela para verificar, tem valor ou não tem valor, né? É uma pessoa bacana ou não é uma pessoa bacana? Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar super tensa, as pessoas não vão se sentir à vontade para chegar perto, porque as pessoas também têm seus medos, as pessoas também, muitas vezes, suas inseguranças, ficam tímidas, às vezes gostariam até de se aproximar, mas diante do quadro da pessoa, uma pessoa fechada, com o braço cruzado, tal, como é que vai fazer? Perfeito. E isso vai reforçar na ideia da pessoa que tem essa fobia toda, tá vendo? As pessoas não querem se aproximar de mim, as pessoas não gostam de mim. Então, é como se fosse todo um circuito que não tem saída. Sempre vai chegar a confirmação, tá vendo? As pessoas não gostam de mim porque eu não tenho valor. E isso é muito sofrido, né? Porque para a pessoa que está vivendo isso, é extremamente verdadeiro. Ela tem a nítida sensação de que ela está sendo rejeitada, de que a sua profecia foi confirmada, que ela não é uma pessoa querida, ela não é uma pessoa gostada, e isso vai criar limitações. Quantas oportunidades, eu não fico pensando, que ela está perdendo oportunidades afetivas, oportunidades profissionais, pois é, oportunidade de ter amigos. A Ingrid estava cantando aquela música, né? Super bonita. Isso. O que acontece? Quantas vezes a pessoa tem tanto amor dentro dela, ela gostaria de expressar isso para as pessoas, só que ela fica tão amedrontada, travada com a situação, que ela não expressa o que ela sente, o que ela pensa. E às vezes a outra pessoa gostaria de ouvir isso também, às vezes está afim dela e não consegue se aproximar. Então é como se ela vivesse duas vidas, a interna e a externa, e ela não consegue ter uma comunicação, né? Só que é interessante, né, Alexandre, que muitas vezes essas pessoas começam a se sentir tão fragilizadas, tão fracas para lidar com essas coisas, tão vulneráveis, e ao mesmo tempo elas vão para um outro extremo da onipotência, a única potência, a única força, né? Em que sentido? Porque elas começam a tentar determinar o que os outros pensam, o que os outros vão pensar dela, o que os outros como vão agir, que são esses pensamentos adivinhatórios. Acaba sendo uma coisa meio paradoxal. Porque ao mesmo tempo que eu me sinto tão frágil, tímida, com medo, que eu vou ser desmerecida, desvalorizada pelas pessoas, mas ao mesmo tempo eu assumo uma postura tão onipotente, tão
poderosa a ponto que eu sei o que os outros estão pensando. É como se ele fizesse um filminho, né? Com começo, meio e fim, e as pessoas são simplesmente atores. Eu acho interessante que muitas vezes nós confundimos, e isso é fração de segundo que acontece na nossa mente, não é? Nós confundimos o que a gente está pensando com o que o outro está pensando. Exatamente. Então eu digo assim, por exemplo, a pessoa não gostou de mim. Aí alguém me faz uma pergunta, mas Alexandre, por que você está dizendo que a pessoa não gostou de você? Da onde você tirou? É o jeito dela. Mas o que tem no jeito dela? Quais o que ela fatos, fez? Né? Quais as são evidências. Os fatos? Ela não conversou comigo. Puxa, mas não conversar com você pode ser N coisa. A pessoa podia estar preocupada com outro problema na vida dela. Isso poderia ser uma formatação da própria pessoa. Tem tantas possibilidades. Às vezes ela também tem fobia social. Às vezes ela tem fobia social também. Às vezes ela está cansada. Às vezes ela está com alguma preocupação profissional. Está com dor de estômago. Dor no estômago. Mas eu faço, não é, uma pressão dentro de mim muito grande para colocar que a pessoa está me rejeitando. Eu repito esse script. E mudam as cenas, mas o padrão é o mesmo. Isso. E quando muitas vezes nós questionamos até a pessoa, mas por que, Alexandre, você está falando isso? Por que você disse que a pessoa não gosta de você? Né? Às vezes até é incomodativa essa pergunta, a pessoa se ofende, a pessoa não gosta de ser questionada. E aí, Alexandre, uma coisa, a fobia social, ela está muito interligada ao transtorno evitativo. Por quê? Perfeito. Porque é uma coisa que às vezes até se confunde, não dá para até separar os autores, né? De diversas pesquisas dizem que elas estão interligadas. O que acontece? A pessoa que tem fobia, ela começa a evitar de viver. Ela não vai em festas, ela não começa, ela se torna antissocial, ela não sai, não conversa. Ela tem medo de conversar, às vezes até por telefone com pessoas estranhas, tem dificuldade de olhar no olho do outro, principalmente pessoas estranhas. Por isso que é tão facilmente entendida como alguém arrogante, né? Exato. Quando na verdade ela tem medo da interação Aquela menina social. Metida que não fala oi, não cumprimenta, cumprimenta, né? Viviane, é o seguinte, quando você está descrevendo o quadro da fobia social, você estava descrevendo um quadro de ansiedade acentuada, porque o transtorno fóbico, seja fobia social, ou fobia por altura, por avião, por barata, todas as fobias, elas estão dentro de uma família chamada transtornos de ansiedade. Então, são manifestações de ansiedade. A minha pergunta é a seguinte, a pessoa pode chegar a uma manifestação, por exemplo, tão intensa dessa ansiedade quando ela está num restaurante, quando ela está num shopping, quando ela está numa festa de aniversário, a coisa ser tão intensa, que de repente desencadeia-se uma crise de pânico? Bom, primeiro vamos entender o que é o pânico. O pânico é justamente uma distorção de uma série de sensações que estão ocorrendo com a pessoa. Então, digamos, a pessoa começa a pensar que ela está numa situação de perigo ou ameaça, ela começa com isso a desencadear reações neuroquímicas, né, através do medo acentuado que ela sente, e isso repercute no corpo dela, através de taquicardia, sudorese, tremor, dificuldades às vezes até de respirar, porque ela começa a respirar curtinho, né, hiperventilando, a gente fala aquela respiração de cachorrinho. Então assim ela começa a se sentir com um mal-estar tremendo. Só que qual é o problema? Em vez de ela pensar, meu Deus, estou assustada, eu preciso me acalmar, estou muito nervosa, ela começa a catastrofizar esses sintomas somáticos, psicossomáticos, e começa a explicar de forma distorcida os eventos. Então ela já começa a achar que está tendo um ataque cardíaco, né, que ela vai morrer ou que ela está enlouquecendo. Então assim, voltando à pergunta, a pessoa com fobia, ela pode desencadear um pânico? Sim. Por quê? Porque justamente ela, nesse processo fóbico, ela tem todas aquelas sensações que eu já havia falado. E aí, meu Deus, acho que eu estou tendo um ataque cardíaco, melhor não sair de casa, né? Existe uma pesquisa que mostra que o pânico
ele está muito relacionado a pessoas que foram muito superprotegidas na infância.